Vamos lá, meu querido, minha querida DevPro. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, por incrível que pareça, a gente quase não toca, né, nos nossos podcasts aqui, mas a gente falou, não, vamos, tem bastante gente falando e tal. A gente vê que é um pouco da dificuldade da galera, né, que é sobre lógica de programação, né? O básico de lógica de programação, né, que muita gente se questiona, né? Mas antes da gente começar, vou passar aqui os nossos recadinhos rapidinhos. Redes sociais, o meu Instagram é @moacirmoda, todas as outras redes também. O Instagram do Renzo é @renzoprobr, todas as outras redes sociais também. Siga-nos lá, dê-nos uma moral. O Renzo tá criando um conteúdo bem legal lá. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, aí dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Lá no Telegram a gente tem o Galera Python Pro para você continuar discutindo os nossos assuntos aqui do podcast, bit.ly/galera-python-pro. E a gente tem o bit.ly/python-pro, que é o nosso canal do Telegram, onde a gente avisa vocês de tudo que está acontecendo aqui no Python Pro, certo? Mas vamos ao que interessa, vamos deixar de papo furado e vamos logo para a primeira pergunta do dia. Renzo, me responda, por favor. Quais são os perigos de não aprender lógica de programação? Bom, o principal perigo, na minha opinião, é que você não vai sobreviver ao mercado de programação. Isso se você conseguir uma vaga, tá? Por quê? Porque falar que você não sabe lógica de programação é igual, sei lá, você chegar pro padeiro e falar que ele não sabe juntar a massa direito. Ele vai pegar lá na internet agora não sabe juntar a massa direito. Sei lá, o pedreiro não sabe bater também um cimento antes de começar a trabalhar, tá bom? Então, você ou não vai conseguir um emprego, porque normalmente nos processos de entrevista técnica, que inclusive eu abordei ontem lá na live no Instagram, mas nos processos de entrevista técnica, normalmente você não vai passar. Mas como a demanda no mercado de tecnologia ainda é muito alta, tem gente que às vezes vai queimando etapa, né? Não aprende bem a lógica, mas vai queimando etapa, aprende ali alguma coisa de Django, normalmente a fazer as operações básicas com Django, que a gente chama em inglês vem de CRUD, né? De criar, ler, atualizar e apagar dados. Então aprende esse básico e às vezes consegue passar por alguma empresa que não tenha um processo seletivo, um mínimo de entrevista técnica e de repente vai só por algum site que foi feito ou simplesmente porque você mandou um currículo. Mas, mesmo que você consiga fazer isso no seu dia a dia, você não vai sobreviver. Tá? E eu tô falando isso porque já na época de Java eu conhecia pessoas que às vezes conheciam as ferramentas como Spring Framework, que era um dos mais famosos para inversão de controle e injeção de dependência, mas que na hora que você pegava com um problema simples, na hora de entrevista técnica, que eu já mencionei e já resolvi também aqui no nosso canal no Café com Python, a pessoa não conseguia resolver um problema simples, que é o clássico FizzBuzz, para quem não conhece, é um problema hiper simples para quem sabe lógica de programação. E, inclusive, nos idos, quando eu fui começar a fazer meus processos seletivos, eu vi o FizzBuzz aparecer algumas vezes nos processos seletivos que eu fiz para a Europa. E aí eu vi o FizzBuzz e falava, por que o FizzBuzz está aqui no meio da entrevista? E aí eu descobri que realmente o FizzBuzz às vezes elimina 80% das pessoas de um processo seletivo. E por que a pessoa não passa? Porque ela não fez o arroz com feijão direito. Então, às vezes, é aquela pressa de chegar no resultado, mas você não fez o trabalho de base e isso vai fazer muita falta lá na frente. Se você não tem lógica de programação, você está construindo a sua casa em cima de terreno arenoso, ou seja, a sua casa vai afundar porque não tem fundação, não tem base, tá bom? E é com essa lógica que é o que você utiliza no seu dia a dia de programador. Entende? Se você aprendeu apenas, como eu disse lá, o CRUD que eu defini anteriormente, no Django, você só vai conseguir resolver
os problemas hipertriviais, né? Colocar um formulário na tela, fazer a validação prevista pelo Django e acabou. Você não vai conseguir sair dos problemas muito triviais. E se você só resolve os problemas muito triviais, os quais muitos deles, inclusive, já são resolvíveis quase com geração automática de código, que é o caso do Django, quando você vai fazer o CRUD, você passa a não fazer o que a gente bate, acho que aqui na tecla várias e várias vezes no podcast DevPro, que é para você poder ter um ganho bacana e ter uma carreira sólida, você precisa gerar valor para o seu cliente. Então, se você não aprender a lógica de programação em si, você não está fazendo o trabalho de base, entendeu? Você vai ser o meu professor Roquete, na época ainda de pré-vestibular, ele falava, Nádia Comaneci, né, que foi o primeiro 10 de ginástica olímpica do mundo, e alguns dizem que os 10 depois dela nunca foram tão merecidos quanto dela, né? E aí perguntaram para ela qual que era o segredo, como é que você conseguiu fazer o 10? E ela falou que da ginástica artística você tem o esquema que é parada de mão, que é você parar e fazer o fundamento de que você usa direto, que é realmente ficar ali, no popular, plantando bananeira e treinar aquilo que são os fundamentos de ginástica olímpica. Então, veja que quanto mais experiente você fica, mais valor você dá para esse conhecimento de base, tá? E toda vez que, ainda hoje, mesmo com 15 anos de mercado, eu tenho a oportunidade de acompanhar um curso de base de tecnologia, eu acompanho, porque sempre tem algum detalhezinho novo que você acrescenta na sua caixa que não estava bem formatado na sua cabeça em termos de conceitos, de lógica de programação, e você acaba melhorando no geral com isso. Quando você melhora a sua base, você melhora muito no geral. Então, fui fazer parte do Boozer Camp aí, uma galera que tá preparando a turma, porque não tem gente suficiente para o mercado, estão preparando lá na Boozer, e participei novamente do curso básico que o Tony Lâmpada estava ensinando lá, participei novamente, tá? Primeiro, para aprender também, segundo, para ver abordagens diferentes de se abordar, abordagens diferentes de se abordar é ótima, né? Mas abordagens diferentes de você tocar no tema de lógica de programação, justamente para ter, inclusive, mais repertório para ensinar essa lógica para os meus alunos aqui dentro do Python Pro, né? Faz sentido aí, Mo? E você? Fez bastante trabalho de base, de lógica aí, meu querido? Então, esse é um dos problemas meus, inclusive, que assim, eu tenho... não, mentira, a minha lógica de programação sempre foi muito boa, o meu raciocínio lógico não... Verdade seja dita, né? Eu sou uma pessoa analítica por natureza, né? Então, eu acho que a gente desenvolve inteligências, né? E a gente nasce com algumas inteligências, assim, com uma aptidão maior para a inteligência, né? Programador, via de regra, tem uma aptidão maior para a lógica de programação, né? Para raciocínio lógico. E é o meu caso, eu sempre tive um raciocínio muito mais lógico, até quando eu era criança e tal. O que eu não faço muito trabalho de base sempre foi, sei lá, por exemplo, trabalhar com algoritmo, fazer algoritmo de dados, estudo de dados, esse tipo de coisa. Eu confesso para você que eu sempre fui meio preguiçoso. Talvez por isso até eu seja mais um perfil negócio do que perfil programador, apesar de ter 10 anos de programação aí, ter sido arquiteto de soluções que já faturaram aí pelo menos coisa de 1 milhão de reais aí nas soluções. Então, assim, tenho meus méritos, mas se for comparar eu e o Renzo, por exemplo, acho que o Renzo é muito mais técnico e muito mais trabalho de base do que eu, né? Mas eu concordo com você, se você tem a intenção de ser um programador, e principalmente se você tem a intenção de conseguir a sua primeira vaga, lógica de programação eu acho que é um dos pilares, né? Porque a gente fala aqui sobre soft skill, a gente fala sobre se portar, tal, não sei o quê. Mas, cara, tudo isso, a gente fala isso porque a gente tá assumindo que o técnico tá resolvido, tá ligado? A gente tá assumindo que você tá fazendo a lição de casa ali, que é o técnico, entendeu? Então, o lance soft skill, ele é um plus, né? Aí, um passinho a mais para você conseguir sua vaga. Não para conseguir, né? Mas para você, assumindo que você esteja já fazendo
o feijão com arroz, né? Mas eu concordo 100%, e esse lance de parada de mão o exemplo que você deu é foda, porque eu sinto isso na prática, né? A gente, pra quem não sabe, provavelmente todo mundo sabe, porque o Renzo me zoa toda vez que ele tem a oportunidade, eu faço crossfit, né? Só que assim, porra, eu tenho 1,91 de altura, eu sempre fui relativamente sedentário minha vida inteira, minha vida adulta inteira, tal. Então assim, eu não sou aquele exímio praticante, né? Mas eu tento direto, né? E uma das modalidades do CrossFit é a ginástica, né? Então você tem muito exercício de barra, né? Muito exercício que você usa muito a força do corpo e tal. E realmente, um dos fundamentos é a parada de mão, né? Que, inclusive, eu quase não consigo fazer. Porque é difícil, né? Você precisa ter uma região ali do core muito bem estabelecida, né? E muito forte e tal. E, cara, quanto mais o pessoal treina isso, mais fácil fica o ginástico deles, né? Eu vejo isso. E essa é uma das minhas falhas, inclusive, no CrossFit, que eu pretendo corrigir aí ao longo dos próximos anos, né? Mas, Renzo, muito obrigado pela sua resposta, né? Eu acho que é isso. E antes da gente seguir para a próxima pergunta, né, eu quero só pedir aqui um favorzinho para você que está nos ouvindo aí, né? Para o chat, inclusive. Se você estiver ouvindo ao vivo, dá um like aqui na live e se inscreva, caso você não seja inscrito, tá? E se você estiver assistindo essa gravação no YouTube, no Spotify, no Deezer, né? Nem sei se o pessoal usa Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, manda o link desse vídeo para aquele seu amigo programador que tá tentando, que quer aprender lógica de programação, que quer entrar no mercado de trabalho, que quer conseguir a primeira vaga, ou que já conseguiu, mas ainda tá patinando e tal. Porque a gente recebe depoimento de muita gente. Vocês podem ver lá no Instagram do Renzo, muita gente consegue evoluir só com as dicas que a gente dá aqui no nosso podcast. Então, a nossa missão aqui, né? O Renzo fala isso sempre, que a missão dele é educar. A minha acaba sendo essa por tabela aqui também. Por mais que eu nunca tivesse pensado e raciocinado isso de fato, hoje eu vejo que é um dos prazeres da minha vida fazer esse podcast aqui, né? Só que a gente precisa que isso chegue a mais pessoas, né? E depender de YouTube, depender de Google, é mais difícil, não tem uma distribuição tão grande assim quanto a gente gostaria. Então, se você gosta, se você acha que esse conteúdo aqui gera valor para você, por favor, compartilha esse link com o seu amigo, né? E bate um print no Stories lá, marca a gente, marca lá o @RenzoProBR, @MoacirModa, e com a foto aqui do episódio que você estiver ouvindo, né? Que a gente vai repostar você, e para você poder ajudar aí a gente a espalhar a palavra, né? Para a gente poder atingir a nossa missão, aí, o nosso propósito cada vez mais e mais, tá bom? Bom, segunda pergunta, Renzo. O que fazer se você ainda não aprendeu lógica de programação? Essa daqui é quase, né, justamente em lógica, quando você aprende a base da lógica, você aprende dois conceitos interessantes. Um é um paradoxo, que é uma coisa impossível, que é uma coisa a ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E depois você aprende uma coisa que é a óbvia do óbvio, que às vezes o professor meu chamava de óbvio ululante, tá? Que é a tautologia, que é provar que verdadeiro é verdadeiro. Então, se você não está firme nos conceitos de lógica de programação, o que você tem que fazer? Investir tempo para aprender a lógica de programação direito, né? Inclusive, teve a pergunta aqui do César Augusto, aqui ao vivo, onde eu coloquei um link. Ele perguntou qual o melhor livro. É sempre complicado, tá? Não vou falar o melhor livro, porque foi bom para mim. Foi o curso que realmente, isso na faculdade foi muito boa, foi a lógica de programação, e eu estou passando o livro do meu professor do ITA, o Fábio Mocarzel e o Ney Soma. Pelo menos, não sei se é porque eu lembro das aulas, as aulas do Mocarzel eram excelentes, tá? E é um livro muito bom para você começar. Então, você tem que voltar para a base. Como exemplo, passei aqui o livro, tá? Introdução à Ciência de Computação,
do professor Fábio Morcarzel e Ney Soma. Então, uma opção, se você gosta de livro, é voltar aí. Fica aí a dica de um livro que eu gostei bastante. Em Python tem o livro do Nilo Menezes também, tá bom? O do Nilo eu nunca lembro. Você lembra o nome, Moacir? Nilo Menezes... Não. Python. Ele tem um livro muito bom que a galera fala, livro de introdução à programação com Python. python.nilo.pro.br. Também a galera... O Pro é o domínio de professor, então, como o Nilo também gosta de dar aula, tá aí o livro dele, fala muito bem também de introdução à programação. Eu ganhei esse livro, mas vou ser honesto que eu doei para o Hacker e Space, justamente para o pessoal aprender bastante lógica por lá, tá bom? Só dei uma folheada rápida, mas o pessoal fala muito bem também desse livro. Mas você tem que retornar e sempre fazer aí alguma reciclagem, porque a lógica ali ela nunca termina, e principalmente se você abarcar um pouquinho, não só a parte da lógica, mas programação procedural em geral, e se puder estender um pouquinho o conceito para orientação a objetos, eu recomendo bastante, tá? Porque esse é o fundamento da coisa. Então, em Python, e aí o que deve ter, não em Python, na verdade em lógica de programação, o que não pode faltar? Porque você às vezes pode perguntar, beleza, eu não sei qual é o melhor livro, mas o que não pode faltar na tua bagagem de lógica? E se eu falar alguma coisa aqui, se você está nesse caminho de estar estudando lógica e você não souber de algum desses itens que eu estou falando aqui agora, você tem que fazer essa reciclagem para ontem. Tá? Porque isso daqui como eu falei, o arroz com feijão é o basicão que todo programador tem que saber e sabe quando está bem treinado. Tá? Então, o que é fundamental? Saber os tipos primitivos da sua linguagem. Né? Então, em Python, coloquei aqui int, float, string. Você precisa saber como funcionam pelo menos esses tipos primitivos. O que são variáveis? Como é que eu construo as expressões matemáticas dentro da minha linguagem? Então, tem que saber soma, subtração, multiplicação, divisão, inclusive sabendo, por exemplo, no Python, que tem a divisão real, que é com uma barra, que vai te dar um número de ponto flutuante, um número real, e a divisão inteira, que só vai te dar a parte inteira da divisão. E coloca aí também mais operação de resto, que costuma também ser muito útil. Você precisa saber isso. Você precisa conhecer a álgebra booleana, pelo menos com as expressões, e entender como é que funciona um OR lógico, como é que funciona um E lógico. Pelo menos essas duas. E a negação também, que aí formam toda a base da álgebra booleana. Você precisa saber isso. Por quê? Porque isso é muito utilizado no outro conceito que você precisa saber, é o conceito de desvios condicionais. É a parte em que você consegue decidir se determinadas linhas de código serão executadas ou não. E aqui, desvio condicional, estou falando sempre lá do nosso if-else, tá bom? Ou if, elif, else, no caso do Python. Se você não entende esses conceitos, você precisa voltar lá. Depois disso, você precisa entender os loops, como é que você vai repetir a execução de determinadas linhas de código de acordo justamente com uma expressão booleana. E depois disso eu ainda avanço um pouquinho mais, tá? Porque normalmente quando você fala de lógica de programação é quase também uma consequência natural você falar de de estruturas de dados básicas, que inclusive no livro que eu passei, que é a introdução, que tem introdução à ciência de computação, ele entra um pouco nesse assunto, cada um vai em um nível de profundidade, mas um nível de Python que eu considero que você deve conhecer em termos de estruturas de dados é a lista, tá? Que de certa forma cai bem quando você fala em estrutura de dados como uma pilha, e o dicionário. Tá? E se você conhecer as estruturas de dados básicas como pilha, fila, pilha e fila são as principais lineares. E se souber só um pouquinho mais, saber como é que é definida a estrutura de dados árvore, tá? Já para mim, você já está com conhecimento bom. Depois, se você passar para o grafo, maravilha, mas eu diria que essas três principais aqui, tá bom? Pila é ótimo. Ficou aqui o pila hoje. Pilha, fila e árvore, tá bom? Potencialmente com algumas
pelo menos as funções, saber como é que você ordena em Python, saber como é que você remove elemento, como é que você consegue encontrar um elemento dentro de uma lista, dentro de um dicionário. Então, este conhecimento é importantíssimo, tá? E só vou deixar aqui, apesar de ser lógica de programação, se você ainda quiser fazer processos para o exterior, eles são ainda mais rígidos com essa parte de lógica, porque além da lógica, eles vão pedir também uma parte de análise e complexidade que lá no exterior, nas faculdades do exterior, eu sei que são matérias que são dadas durante a graduação, mas aqui no Brasil, pelo menos no curso de engenharia de computação que eu fiz, em alguns outros cursos, essas são matérias que você só faz uma pequena introdução sobre elas, tá? E só vai estudar mais a fundo quando você vai para a pós-graduação, tá? Então, quando eu estava no meu 5º ano de faculdade, eu puxei uma matéria justamente de análise e complexidade, e isso foi importantíssimo quando eu quis fazer os processos seletivos para o exterior, tá bom? Então, essas são as dicas e, obviamente, que eu deixei aqui o link também para copiar, tá? Nós temos aí um curso de Python, onde a gente ensina a lógica de programação de uma maneira diferente, como você fazendo um projeto. Eu vou deixar o link aqui no chat, tá? Que é para você aprender a lógica de programação enquanto você implementa um projeto, tá? E aí, às vezes, o pessoal vê joguinho e às vezes era um problema, né? Vem uma criançada por causa do Angry Birds, mas na realidade, quando eu fiz essa matéria com um joguinho para dar a lógica de programação, a intenção era mostrar para os meus alunos que, a física de 2º grau que eles estudaram era importante. 2, fazer jogo não é uma coisa trivial, é uma das partes, você precisa de muito conhecimento normalmente de física e de lógica de programação. Então eu fiz para chamar a atenção da galera, mas é um curso enquanto você está implementando, você está justamente exercitando os conceitos de lógica de programação que eu mencionei aqui anteriormente. Então, minha dica é essa: se você pegar um livro ou um material que falte alguns desses elementos que eu falei, que são os básicos, aí com certeza o material pode ser que ele seja bom, mas ele vai estar faltando algum pedaço de conhecimento que é extremamente necessário para você conseguir resolver os seus problemas de programação do dia a dia e passar principalmente pela fase das famigeradas entrevistas técnicas. E aí, Moa, conhece todas essas? Conheço. E principalmente Python Words, né? E também prática, né? Eu acho que praticar é o mais importante. E é legal também pensar que não somente programação, né? Mas praticar lógica de uma forma geral é muito importante, né? Então, joguinho, besta, né? Tipo, eu tô vendo a galera jogando bastante Among Us agora. Você já viu esse jogo? Já vi, é o detetive online, né? Você tem que descobrir quem que é o detetive. Tipo assim, isso é um puta jogo de lógica, se você parar pra pensar, né? Você precisa de lógica para poder palpitar e descobrir quem que é o detetive, não, esqueci o nome. Quem que é o impostor, assassino, né? Assassino, é o impostor, lá é o impostor. Quem que é o impostor? Então, esse tipo de exercício, ou então, sei lá, Sudoku, por exemplo. Xadrez. Eu fazia muito César do que é de César. Minha mãe não gostava daquelas revistinhas da Coquetel, olha só, entregando a idade. César que é de César, que justamente eram afirmações. A camisa de Sofia não é azul. E aí você tinha que ir eliminando e descobrir qual é o ator que, de repente, usou um elemento em qual local da casa, né? E aí, pelas dicas, você tinha que ir eliminando por lógica. E isso é lógica, digamos aí, quase de conjuntos e de afirmações ainda. Exato. E porque a lógica, no fim das contas, é isso, né? Lógica de programação é a lógica aplicada à programação, mas o treino de raciocínio lógico, ele é importante porque é a base da base, né? Se a lógica de programação é a base da programação, a lógica em si é a base da base, né? Podemos dizer assim. Mas eu acho que eu estou adiantando aqui um pouquinho a nossa pauta para a nossa terceira pergunta,
que é o seguinte: quais são as dicas para aprender lógica de programação, né? Eu já dei um spoilerzinho que é a prática, né? Mas eu acho que o Renzo tem mais coisa aí para compartilhar com a gente. Na realidade eu separei porque, assim, eu diria que a dica, não tem as, mas a dica é exercício. Não tem outro. O Moa sabe o meu lema, que também, inclusive, eu roubei, não, mas em software a gente fala de reutilizar, né? Então, a frase que eu reutilizo, inclusive do meu professor Mocarzel, que eu passei o livro aqui agora de introdução, e ele estava certo desde aquela época, desde os meus idos de 2006, quando eu fui ter a primeira matéria sobre introdução sobre lógica, é que o conhecimento de programação, ele entra pelos dedos. Não vai adiantar você ficar lendo 1 milhão de livros, você fazer 1 milhão de cursos online, você fazer faculdade, se você não colocar a mão na massa. Não pegar um enunciado de problema e realmente se debruçar sobre aquele enunciado e queimar as pestanas pensando em como você vai resolver. E no início, você potencialmente vai falhar em muitos deles, e não tem problema. Vai ser um processo em que você vai melhorando a cada dia, onde quando você não consegue, depois que você passou muito tempo pensando, você pode olhar a solução de outras pessoas e muitas vezes você vai ficar nossa, que solução sensacional, eu nunca chegaria nessa solução. E com o tempo, você começa a perceber com a sua melhora que cada vez mais você tende, em termos de lógica, principalmente para os problemas mais simples, tende a fazer as soluções parecidas com, digamos, as soluções consagradas, as melhores soluções para os problemas básicos de lógica de programação. E aí, se eu te falo que é treinar, o importante é indicar como é que você vai treinar. Então, hoje em dia, nós temos inúmeros sites para você treinar. Infelizmente, se você estiver... infelizmente não, né? Na realidade, eu coloquei na pauta aqui os links, né? E depois você pode conferir, se você estiver no podcast, a descrição. E aqui eu estou colocando cada um dos links que eu levantei aqui, tá? Que eu já conheço, eu estou colocando no chat e vai ficar aqui na descrição também. Então, HackerRank, LeetCode, tem se você tem dificuldade com inglês, que é feito em português pelo meu querido amigo René, que trabalha lá no Scrapping Hub, que é o Dojo Puzzles, e aí os enunciados estão escritos em inglês. O que são esses sites? Basicamente, eles te trazem enunciado de questões com uma variação no grau de dificuldade, e a ideia é que você reserve, principalmente no seu início de carreira, e às vezes nem no início, tá? Como eu falei, na parte de reciclagem também, você reserve um tempo para fazer esses exercícios, tá? E já eu vou tomar liberdade aqui de mencionar 2 pessoas, porque elas já fizeram públicas essas informações que eu estou informando. Teve gente que tentou pular as etapas ou que ficava muitas vezes viajando um pouco no conteúdo do próprio curso, tá? Que é o caso do Rafael Ramos e do Alisson agora, que inclusive eu mandei um story dele que foi contratado agora e recebeu mais algumas propostas, onde os dois justamente pularam essas etapas de fazer o trabalho de base, aí quando chegavam nos processos seletivos não conseguiam performar, isso abalava o sentimental, você levar uma negativa nunca é bom, por mais que você tenha já a mentalidade aqui que a gente passa dos 49 nãos para um sim, o que eles fizeram? Trabalho de base nesses sites que eu estou passando aqui. E pararam lá só fazendo o fundamental, base, lógica de programação, orientação a objeto. Lógica de programação, orientação a objetos. E depois que eles fizeram isso, quem os acompanha, assim como eu os acompanho aqui dentro do curso, eles ainda estão lá dentro, são membros vitalícios, é absurda a melhoria no tipo de pergunta e o como eles passaram a não mais perguntar sobre essas questões básicas e passaram a responder os outros. E quando eles me procuravam, né, com ajuda, eu sempre ajudava, mas falava, olha, tá faltando trabalho de base. Vinham com perguntas que eu falava, não era para ter essa pergunta, se você está já nesse nível do curso, não era para você ter esse tipo de pergunta se você fez o trabalho de base. Então eles fizeram esse grande trabalho de base e por conta não só deles, como de alguns outros alunos
que eu já acompanhei durante processos seletivos, a outra indicação que eu vou deixar aqui é uma playlist que tem aqui do canal, do nosso canal. É uma playlist, é uma sub-playlist, tá? Isso não existe essa definição aqui no YouTube, mas a gente tem o Café com Python, onde eu uso para implementar funcionalidades reais, mas quando eu vi essa necessidade dos alunos de fazer mais o trabalho de base, o que eu fiz? Eu criei uma playlist que é um subconjunto do Café com Python, onde nós estamos resolvendo, basicamente, fazendo esse trabalho de base, onde a gente está vendo os algoritmos principais, as principais estruturas de dados, como lista e etc., e indo um passinho além, fazendo a análise de complexidade. Então, eu coloquei o link aqui também, se você quiser seguir a playlist. Não fique assustado com a parte de análise e complexidade, porque ali eu estou, digamos ali, estamos destilando e levando o conceito de lógica um passo além, naquele passo que eu falei que é necessário para você fazer os processos seletivos do exterior. Mas é bom que você vai pelo menos ouvindo já os termos, né? Notação, análise complexidade, notação big, ou você já vai ali ouvindo e você já tem ali uma lista de exercícios que eu fui resolvendo. Se eu não me engano, já estamos aí no dia de hoje, estamos aqui no dia 24 de novembro de 2020. Nesse dia, se não me engano, nós já temos 9 questões lá resolvidas e a ideia é que nós vamos fazer uma lista de 72 questões que estão lá no site definido nessa lista. Então, não tem outro jeito, não tem atalho. Não adianta você ficar vendo vídeo, não adianta você só ler livro, você só vai aprender realmente colocando a mão na massa, se desafiando com exercícios para você ficar craque em lógica de programação e não passar mais vergonha em processo seletivo. Exatamente. E então, dessa parte, agora eu vou ser 100% sincero, né? Dessa parte eu não posso opinar tanto assim, porque eu nunca fui o cara de ficar fazendo exercício, esse tipo de coisa. Acho que até por essa facilidade que eu tinha, né, de lógica de programação, dificilmente eu fiz, mas eu gosto muito de ficar jogando esses joguinhos, né? Inclusive, o Daniel falou aqui, cadê? Um block puzzle, que ele se viciou e a filha dele se viciou também. Que mais? Gosto muito do jogo do barquinho que tem que atravessar o rio. Você sabe qual que é esse? Qual que é esse, César? O joguinho eu conheço quase todos, cara. Eu já vi aqueles que você tem que mexer algumas peças. Agora tem um monte. Aqui no meu Instagram, como ele me conhece também, pelo jeito, volta e meia ele vem com esses joguinhos que você tem que levar. Aí tem vários temas agora. Tem um que é na caverna, e aí você tem uma lança, um lugar pegando fogo, e aí você enche com água para o cara conseguir passar nadando e não cair no espeto. Então, esse aí também é um exemplo eu acredito que seja nesse sentido aí do barquinho, né? Você tem, outros jogos com alguns movimentos, né? E outros jogos mais bobinhos, né? Tipo, por exemplo, mais bobinhos e mais analógicos, né? Resta 1, por exemplo, era um jogo que eu adorava quando eu era criança, que inclusive eu nunca consegui fazer Restar 1. Eu preciso voltar a jogar para ver se depois de adulto a minha lógica melhorou um pouquinho, para ver se eu consigo. Que mais? Tem o 2048, que eu jogo muito. Se eu estou em reunião, por exemplo, que eu preciso ouvir a pessoa, que eu preciso prestar atenção no que a pessoa está falando, se eu começar a jogar o 2048, eu presto atenção perfeitamente no que a pessoa estiver falando. Então, reunião, curso, volta e meia no meio do podcast eu estou jogando aqui. Por quê? Porque quando... não sei, eu já percebi isso. Toda vez que eu estou fazendo alguma atividade muito lógica de um lado, assim, mas que não necessite um pensamento muito absurdo, eu consigo separar meio que o cérebro, né? Então eu consigo prestar atenção no que eu estou ouvindo e ao mesmo tempo seria como se fosse dirigir alguma coisa assim, mais ou menos, né? Enfim, esses joguinhos são muito legais, né? Se vocês tiverem mais algumas dicas aí no chat, por favor, nos avisem, né? E eu acho que é só por hoje, né? Sobre recomendações, acho que a gente já deu bastante recomendações aí no meio do podcast, né? Teve o livro do Nilo, teve os joguinhos que o Renzo colocou todos aqui no chat, o hackerrank.com, leetcode.com,
dojopuzzles.com, e ele mandou também a playlist aqui do Café com Python. Se você estiver nos acompanhando aí por áudio, acesse lá no YouTube o nosso canal Python Pro, procure lá a playlist Café com Python, que você vai ver todos os exercícios sendo resolvidos lá pelo Renzo, né? Só a playlist é exercícios para entrevistas técnicas, que aí eu fiz uma Exatamente. sub, porque o Café com Python tem ainda mais implementação com Django, aí eu falei, vai ficar uma misturada aqui, o pessoal vai querer só ter acesso aos exercícios. São os Então, últimos separei. vídeos do Café com Python, né? Que pra quem não sabe, o Café com Python é uma live que o Renzo faz toda quinta-feira às 19h05, tá certo? Isso, perfeito. E é uma live que ele faz toda quinta-feira às 19h05, e os últimos, né? A gente tá aqui gravando esse podcast no dia 24 de novembro de 2020. Então, se você for aí nos vídeos que foram lançados mais ou menos por essa data, estão lá os exercícios, certo? Bom, pessoal, o César Augusto mandou aqui, o joguinho é o River Crossing, por exemplo. De um lado tem ovelhas e lobos, e você precisa atravessar todos, mas não pode deixar nenhuma ovelha sozinha com mais lobos. Esse é muito bom. Você tem que atravessar a ponte sem... E tem um lance que, tipo, você não pode deixar do outro lado, e às vezes você manda e você tem que sair do barco, né? Eu conhecia como tem 3 canibais e 3 padres tem que atravessar a canoa no rio. E em um lado não pode ficar mais canibal do que padre, porque senão os canibais comem o padre. Como é que você atravessa todo mundo? Então são esses problemas de lógica aí como é que você atravessa todo mundo sem nenhum padre, né, ser comido por um canibal? Eu conhecia com essa história, não sei se é o mesmo River Crossing, ele tem variações aí. Sim, disso, mas eu entendia como esse, né? A base deve ser a mesma, né? Você conseguir fazer alguma coisa, tomar uma determinada ação com restrições, né? Que no fim das contas é a vida real de um programador, né? É atingir um objetivo levando em consideração todas as restrições possíveis de um projeto, seja uma restrição tecnológica, restrição de conhecimento da equipe, restrição de dinheiro, principalmente de dinheiro, né? Que quase sempre é a restrição mandante, né? Então, esses joguinhos, eles ajudam bastante a gente a exercitar esse nosso raciocínio lógico e principalmente estratégico, né? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Por hoje é só. Para quem não acompanhou semana passada, a gente está testando aqui um formato um pouquinho mais enxuto para a gente poder atender vocês aí da melhor forma possível. Se você gosta desse formato mais enxuto, deixa aqui nos comentários ou manda um direct lá pra gente no Instagram. Se você não gosta, se você prefere o longo, também fala lá pra gente, porque lembrando, o objetivo nosso aqui é servir o melhor conteúdo para vocês, certo? Peço perdão aí pela minha voz anasalada, né? Desculpa aí, fala aí, Renzo. O César só tinha perguntado, né, com relação à turma. Como eu falei, estamos aqui em 27 de novembro, se você está vendo essa gravação, só para não deixar também ele no vácuo, né, 26. Que ele perguntou da próxima... O quê? Gravação sobe 26. Sobe 26? Maravilha. Então vai subir no dia 26 a gravação, tá? Então só para não deixar o César no vácuo, a nossa próxima turma, inclusive eu postei no story agora lá, vai ser com o nosso querido Tiago Avelino, será o patrono da próxima turma. E a próxima turma terá inscrições no dia 18 de janeiro e as aulas começam uma semana depois, na segunda-feira seguinte, dia 25 de janeiro. Para quem é da cidade de São Paulo, teremos aula no dia do aniversário da cidade de São Paulo, né? O Mo até perguntou, Renzo, vai fazer aula aí? Eu falei, do jeito que tá com a pandemia, acho que é até um bom dia, porque acho que não vai ser todo mundo que vai estar viajando por aí. Então começaremos as aulas dia 25, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem e valeu. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.